14, 11, 14? Essa aqui é aquela para arrancar o tampão. Vai. 11, 14. Uma mola inicialmente relaxada é submetida à ação de uma força de 10 newtons. F igual a 10 newtons. Deformando-se 2 centímetros. O xizinho é 2 centímetros. O trabalho realizado pela força elástica na deformação da mola de 0 a 2 centímetros foi em joules de... Pô, que legal! O trabalho realizado pela força elástica. Se nós formos pensar, a mola estava quietinha na dela ali. Quando uma força externa começou a esticar a mola para lá, para onde que a força que a mola faz atuava? É, a mola está fazendo força no sentido oposto. A mola puxava o corpo que a esticava, não é isso? Esta, podemos dizer que é a força externa. Enquanto que a mola faz uma força nesse sentido, que é a força elástica. Delicado isso. Tu vê, ó, é uma coisa também, eu acho até que eu colocaria essa questão, se bem que ele falou em trabalho também, mas essa questão eu diria que era melhor de a gente acertar próxima da aula de força elástica. Mas como a gente fica um tempão sem ver a física A e depois volta, é natural que a gente se esqueça de alguns detalhes. Eu fiz assim no dia da aula de força elástica, ó. Força é igual a K vezes X. Só que essa força é a externa. Porque se eu puxo para a direita, eu estou fazendo força para a direita. Mas a força elástica, quando eu puxo a mola para a direita, ela faz força para o outro lado. Então se eu quiser a força elástica, vem um menos ali, ó. Tu vê que detalhe, cara, ó. É a mesma forma para a mesma situação, só que uma está medindo a força externa e a outra está falando a força que a mola faz, que tem sentido oposto ao do X. Se eu deformo para a direita, a mola me puxa para a esquerda. Aquilo ali é bem delicado, ó. Eu ainda diria que quando eu olho dessa maneira, eu estou pensando vetorialmente, né? O vetor deslocamento é para a direita, o vetor força é para a esquerda. Mas nem precisaria lembrar tão detalhadamente disso. Olha por quê. Ele pediu trabalho, não é? Trabalho é força vezes distância, só que essa fórmula só serve para a força constante. E a força elástica é constante? Quando a deformação é zero, a força é zero. Quando a deformação é pequenininha, a força é pequenininha. Quando a deformação está lá grandona, a força é maior zona. Concorda comigo? Ou seja, ela vai de zero até um certo valor. Força, deformação. Quando a deformação era zero, a força era zero. E quando a deformação era de 2 centímetros, eu vou passar para metro já, 0,02, tudo bem? Quando a deformação era 0,02 metros, a força era de quanto? 10 newtons. E ela foi crescendo, não foi? Linearmente. Como é que calcula o trabalho de força variável? A área do gráfico. Aí a gente calcula essa área, ó. Mas cuidado, o trabalho é igual a menos a área. Por que que é menos nesse caso? Porque enquanto o deslocamento era para um lado, a força atuava para o outro. E aí o ângulo é quanto nesse caso? 180. E o cosseno de 180? Menos 1 da fórmula do trabalho, né? Ou é só lembrar que quando a força atua no sentido oposto do deslocamento, o trabalho é resistente, é negativo. Então o trabalho vai ficar igual. Que área é essa aí? É base vezes a altura, que é 10, sobre 2. O trabalho vai ficar igual 0,01 vezes 10, que vai dar 0,1. E o menos, professor? E o menos, professor? Menos. Joule, que é a unidade de energia. Agora, olha só. Eu fiz por esse caminho para enriquecer a aula, para te mostrar como é que é um caminho bonito de a gente resolver a questão. Mas tem um caminho bem mais fácil. Tem um caminho bem mais fácil, talvez bem mais fácil. Olha por quê. Assim eu fui no cerne da questão. Eu li o que ele me falou, fiz um desenho, percebi que tentei usar a fórmula, vi que não dava porque a força era variável. Fiz um gráfico, um desenho da força versus deslocamento. E aí lembrei, quando a força é variável, calcula a área. Tomei cuidado com o sinal do trabalho e matei a questão. Mas espera aí, como é que se calcula a energia elástica? Energia elástica não é trabalho da força elástica? Né? Tanto que na aula passada eu usei esse conceito para dizer a fórmula, né? E que fórmula que nasceu nas nossas vidas? Kx². O x eu tenho, né, meus amigos? O x
x eu tenho é 0,02. O 2 está ali, só falta o... E como é que eu acho o K? F igual a K vezes x. A força aplicada foi 10. E o x é de 0,02. Está multiplicando, passa. Aí tu calcula o K de maneira natural. Vai ficar 1000 dividido por 2, 500, não é isso? E depois que eu sei o K, eu jogo na fórmula da energia. Ele vai ficar aqui então 500. Concorda comigo? Energia potencial elástica, 500 que multiplica 0,02 ao quadrado vai dar 0,0004, 4 casas após a vírgula, certo? Sobre 2, que vai dar 0,0002. Aí a gente só vai fazer 2 vezes 5, 10, não é isso? E botar quantas? 2 zeros, e quantas casas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, se a energia potencial elástica armazenada na mola foi de 0,1 joule, de quanto é que foi o trabalho? Por que menos? Porque o trabalho das forças conservativas é menos a variação da energia. O trabalho da força conservativa, que é a força elástica, é menos energia final, energia potencial final, menos energia potencial. No início, a mola estava deformada? Não. Então isso é 0. E no fim, qual era a energia dela? 0,1. Então o trabalho ficou negativo, porque na fórmula tem negativo. Certo? Tu vê, né, cara? Duas maneiras completamente diferentes de atacar o problema, com a mesma solução. É claro, né? Uma, na verdade, eu fingi que não tinha tido aula de energia. Usei só a noção de trabalho. E a outra eu, não, mas peraí, eu tenho que conectar aquilo com a aula que eu dei, né? Dava de ter usado a teoria estudada na aula para matar a questão. Agora eu vou te falar, não sei se é mais fácil. Talvez se o aluno tenha uma base sólida de trabalho, de gráfico, tudo bonitinho, seja mais fácil ele usar aquilo que já estava na vida dele do que incorporar uma nova ideia para resolver a mesma situação, né? Então nem sei se é mais fácil. Para quem de repente gosta de aplicar a fórmula, talvez seja mais fácil esse segundo caminho. Agora, para quem gosta de pensar e entender de verdade, eu diria que a primeira resolução é mais bonita. Legal essa pergunta aí, eu gostei. Altas questãozinhas para a gente enriquecer a aula. O amigo também pediu uma questão discursiva ali que eu quero discutir rapidinho, para a gente poder avançar. Letra A é a resposta. Foi a discursiva qual mesmo? A 19. 11 e 19.